Há uma batalha sendo travada dentro da sua mente neste exato momento. A maioria das pessoas nunca percebe que isso está acontecendo. Eles acordam, seguem com suas vidas durante o dia, reagem ao que acontece e adormecem acreditando que são vítimas das circunstâncias. Pensam que o sucesso é uma loteria, um golpe de sorte, uma porta que se abre para os outros, mas nunca para eles. E assim esperam. Esperam, desejam, e a vida passa por eles, silenciosamente, sem alarde, sem explicação. Mas quero que você entenda algo agora mesmo, algo tão fundamental que, uma vez que você veja, não poderá mais desver. O sucesso não é aleatório, não é reservado para alguns poucos escolhidos. Não é uma questão de sorte. O sucesso é o resultado direto de como sua mente foi treinada. E se sua vida não é como você quer que seja, é porque sua mente foi treinada incorretamente, não por intenção, mas por negligência, por distração, pelas vozes do mundo que o convenceram a pensar pequeno, a duvidar de si mesmo, a aceitar menos. Hoje, isso acaba. Hoje você inicia o processo de reeducação da sua mente, não por motivação, não por um sentimento passageiro, mas por transformação, por domínio, pela vida que você nasceu para viver. Deixe-me explicar por que a maioria das pessoas nunca vence. Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade, é porque elas não entendem a lei fundamental que rege todas as conquistas humanas. Essa lei é a seguinte: seu mundo exterior é um reflexo perfeito do seu mundo interior. Tudo o que você vê ao seu redor, cada resultado, cada relacionamento, cada centavo na sua conta, cada porta que se abriu ou fechou, tudo isso veio dos pensamentos que você manteve em sua mente, não uma vez, nem duas vezes, mas consistentemente, repetidamente, até que esses pensamentos se tornaram crenças, e essas crenças se tornaram ações, e essas ações se tornaram sua realidade. A maioria das pessoas pensa que o sucesso é algo que se persegue, mas a verdade é que o sucesso é algo que se conquista. E você conquista o sucesso treinando sua mente para manter os pensamentos, as crenças e as imagens da pessoa que já o possui. Isso não é filosofia, isso é lei. É assim que o universo funciona. E uma vez que você aceita isso, uma vez que você para de resistir, você entra em um poder tão profundo que tudo começa a mudar. O problema não é que as pessoas não queiram o sucesso. Todos o querem. O problema é que as pessoas não querem mudar. Elas querem o resultado, mas não querem se tornar a pessoa capaz de produzi-lo. Elas querem a riqueza, mas se apegam aos pensamentos de escassez. Elas querem a confiança, mas repetem a voz da dúvida todas as manhãs. Elas querem a transformação, mas se recusam a quebrar os padrões que as mantêm presas. E assim permanecem estagnadas. Não porque a porta esteja trancada, mas porque elas estão paradas em frente a ela, recusando-se a girar a maçaneta. Você precisa entender isso. Você não pode pensar como uma vítima e viver como um vencedor. Você não pode falar como um fracassado e esperar os resultados de um campeão. Você não pode encher sua mente de medo, de preocupação, de reclamações e depois se perguntar por que sua vida parece pesada. Sua mente não é neutra, ela é criativa, ela está sempre trabalhando e ela construirá exatamente o que você lhe der. Alimente-a com dúvidas e ela construirá uma vida de hesitação. Alimente-a com possibilidades e ela criará milagres. A maioria das pessoas nunca examina seus pensamentos. Deixam a mente correr solta, como um jardim sem jardineiro. Ervas daninhas crescem, pensamentos de limitação, pensamentos de comparação. Pensamentos que dizem: não sou bom o suficiente, não tenho o que é preciso, é tarde demais para mim. E esses pensamentos, se não forem controlados, criam raízes, crescem e se fortalecem. Sufocam toda a semente de grandeza que já foi plantada dentro de você. Mas eis o que você precisa saber. Você não é seus pensamentos. Você é o pensador. E o pensador tem o poder de escolher. Você pode escolher rejeitar esse pensamento. Você pode escolher substituí-lo. Você pode escolher treinar sua mente como um atleta treina seu corpo, com disciplina, com repetição, com intenção. E quando você fizer isso, tudo muda. Não algum dia, não quando as condições forem perfeitas. Agora, neste momento, no momento em que você decide que sua mente lhe pertence e que não a deixará mais ser um depósito de medo e mediocridade. Deixe-me dar-lhe a primeira regra. Você deve proteger sua mente como se fosse a coisa mais valiosa que você possui. Porque é.
Sua mente é o centro de controle de toda a sua existência. Tudo flui dela: sua saúde, seus relacionamentos, sua renda, sua paz, seu poder. E, no entanto, a maioria das pessoas a deixa desprotegida. Deixam qualquer um falar em sua mente, consomem conteúdo que as esgota, mantêm conversas que as diminuem, relembram memórias que as machucam e depois se perguntam por que se sentem presas. Você deve se tornar implacável com o que permite entrar em sua mente. Não por medo, mas por respeito. Respeito pelo seu potencial, respeito pelo seu futuro, respeito pela vida que você está construindo. Isso significa parar de ouvir pessoas que não construíram o que você quer construir. Isso significa parar de assistir a coisas que fazem você se sentir inferior. Isso significa se tornar seletivo, intencional e ferozmente protetor do jardim dos seus pensamentos, porque quando você fizer isso, perceberá algo poderoso. O ruído desaparece, a dúvida se aquieta e a clareza começa a surgir. A segunda regra é esta: você deve preencher sua mente com a visão do que deseja, não com a lembrança do que lhe falta. É aqui que a maioria das pessoas perde a batalha. Elas passam os dias revivendo seus fracassos, relembrando as rejeições, revisitando as perdas. E cada vez que fazem isso, estão instruindo seu subconsciente a criar mais do mesmo. Seu subconsciente não julga, não debate, simplesmente obedece. Ele absorve as imagens que você lhe dá e trabalha dia e noite para torná-las reais. Se você se imagina constantemente lutando, você lutará. Se você se imagina constantemente sendo ignorado, você será ignorado. Mas se você começar a nutrir com sentimento, com fé, com absoluta certeza, a imagem de si mesmo tendo sucesso, prosperando, vivendo em abundância, seu subconsciente começará a mover céus e terra para tornar essa imagem sua realidade. Isso não é pensamento ilusório. É assim que a criação funciona. Você precisa ver antes de ver. Você precisa sentir antes de ter. Você precisa internalizar isso antes que se manifeste no seu mundo. E quanto mais você praticar, mais rápido acontecerá. A terceira regra é a repetição. Você não pode reprogramar sua mente com uma única afirmação. Você não pode quebrar anos de condicionamento com um único pensamento positivo. Você precisa repetir a verdade até que ela se torne mais forte que a mentira. É por isso que os grandes, aqueles que alcançaram o que outros consideravam impossível, não confiaram apenas no talento. Eles confiaram na disciplina. Eles repetiram os pensamentos de sucesso. Eles ensaiaram os sentimentos de vitória. Eles praticaram a postura de confiança até que ela se tornasse automática. Você precisa fazer o mesmo, todas as manhãs. Antes que o mundo chegue até você, você precisa falar consigo mesmo. Você precisa se lembrar de quem você é. Você precisa declarar o que está construindo, não porque você precise ser convencido, mas porque sua mente precisa de treinamento. Ela precisa ouvir a verdade mais do que ouve a dúvida. E com o tempo, com consistência, com repetição implacável, o novo pensamento se torna o pensamento dominante, e o pensamento dominante se torna a sua realidade. Eis a quarta regra, e ela o diferenciará da multidão. Você deve agir antes de se sentir pronto. A maioria das pessoas espera por confiança, espera por permissão, espera por provas. E enquanto elas, espere. A vida segue em frente sem eles, mas aqueles que vencem entendem algo que a maioria não entende. A ação gera confiança, e não o contrário. Você não espera se sentir corajoso para fazer algo corajoso. Você faz algo corajoso, e a sensação vem depois. Você não espera se sentir bem-sucedido para dar o passo. Você dá o passo, e o sucesso começa a se construir. Sua mente aprende através da ação. Ela aprende através da evidência. E cada vez que você avança, mesmo quando está com medo, mesmo quando está inseguro, você envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Você diz: eu sou o tipo de pessoa que faz coisas difíceis. Eu sou o tipo de pessoa que persevera. Eu sou o tipo de pessoa que vence. E sua mente acredita em você e começa a alinhar tudo em sua vida para corresponder a essa identidade. A quinta regra é esta: você precisa se obcecar com o crescimento, não com o conforto. O conforto é o assassino silencioso do potencial. É o lugar onde os sonhos morrem. Parece seguro, parece familiar, mas é uma prisão. E a maioria das pessoas o escolhe porque tem medo do desconhecido.
temem o fracasso, temem o julgamento, temem o trabalho. Mas deixe-me dizer o que o medo realmente é. O medo não é um sinal de que você deve parar. O medo é um sinal de que você está crescendo. É um sinal de que você está ultrapassando os limites de quem você costumava ser. E toda vez que você o sente, você tem uma escolha. Você pode recuar para o conforto, ou pode seguir em frente e expandir. Aqueles que treinam suas mentes para ver o medo como combustível tornam-se imparáveis. Eles não evitam o desconforto, eles o buscam. Eles sabem que do outro lado de cada momento desconfortável existe um novo nível de força, de habilidade, de sucesso. Então você precisa se treinar para se sentir confortável com o desconforto. Você precisa aprender a viver no espaço onde o crescimento acontece. E quando você fizer isso, um dia você olhará para trás e perceberá que a pessoa que você costumava ser jamais teria conseguido lidar com a vida que você vive agora. Regra número 6. Você deve assumir total responsabilidade por onde está. Não culpar. Responsabilidade. A culpa te deixa impotente. Ela coloca seu sucesso nas mãos de outra pessoa. Ela te transforma em vítima. E vítimas não vencem. Mas a responsabilidade, a verdadeira responsabilidade, te dá poder. Porque se você é responsável por onde está, isso significa que você também é responsável por onde vai. Significa que você tem controle. Significa que você pode mudar. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas querem apontar para suas circunstâncias, sua criação, sua falta de recursos. E sim, essas coisas são reais. Mas elas não são definitivas. Você não é definido por onde começou. Você é definido pelo que faz a seguir. E no momento em que você para de culpar e começa a construir, tudo muda. Você para de esperar por resgate. Você se torna a solução. Você para de esperar por mudanças. Você se torna a mudança. E sua mente, uma vez que aceita essa responsabilidade, se torna uma força de criação em vez de reação. A 7ª regra é sobre foco. Você deve treinar sua mente para se concentrar em uma coisa de cada vez com intensidade absoluta. O mundo tentará te dispersar, oferecerá distrações, notificações, opiniões e emergências que não são suas para lidar. E se você deixar, ele te puxará em 1000 direções até que você esteja exausto e vazio. Mas a mente que vence é a mente que se concentra. Ela escolhe um objetivo, uma missão, uma meta e se fixa nele com foco implacável. Não por um dia, não por uma semana, mas pelo tempo que for necessário. É assim que impérios são construídos. É assim que fortunas são feitas. É assim que vidas são transformadas. Não fazendo tudo, mas fazendo a coisa certa repetidamente, com compromisso inabalável. Você deve proteger seu foco, como protege sua mente. Família. Você precisa dizer não às boas oportunidades, para poder dizer sim às ótimas. Você precisa eliminar o ruído, para poder ouvir o sinal. E quando fizer isso, você conquistará em meses o que outros levam anos para alcançar. Regra número 8. Você deve se cercar de pessoas que refletem o futuro que você está construindo, não o passado que você está deixando para trás. Seu ambiente te molda. As pessoas com quem você passa o tempo influenciam seus pensamentos, seus padrões, suas ações. Se você está cercado por pessoas que reclamam, você vai reclamar. Se você está cercado por pessoas que se acomodam, você vai se acomodar. Mas se você está cercado por pessoas que estão crescendo, que estão construindo, que estão vencendo, você vai crescer, não porque elas te pressionam, mas porque a energia delas te atrai. Você precisa estar disposto a superar relacionamentos que não te servem mais, não por arrogância, mas por alinhamento. Você não é a mesma pessoa que era há um ano, e se você está se dedicando, você não será a mesma pessoa daqui a um ano. Honreiso, busque aqueles que te desafiam, que te inspiram, que te lembram do que é possível, e se distancie, com amor, daqueles que te limitam. A 9ª regra é esta: você deve celebrar o progresso, não a perfeição. A perfeição é uma armadilha. Ela te impede de começar, ela te impede de terminar. Ela te faz sentir que você nunca é o suficiente. Mas o progresso é real, o progresso é poderoso e o progresso se acumula. Cada pequeno passo que você dá, cada pensamento aprimorado, cada ação disciplinada, tudo contribui, cria impulso, e o impulso é a força oculta por trás de todo grande sucesso.
Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Você precisa estar presente. Você precisa continuar em movimento. E cada vez que você faz isso, você está treinando sua mente para confiar em você. Você está provando a si mesmo que é capaz. Você está se tornando a pessoa que não desiste. E essa identidade, uma vez consolidada, te levará mais longe do que o talento jamais poderia. E agora, a 10ª regra, aquela que une tudo. Você precisa decidir, não esperar, não desejar, não tentar. Decida. A decisão é a faísca que acende tudo. É o momento em que o universo responde, é o ponto sem volta. Quando você realmente decide, você elimina todas as outras possibilidades. Você para de considerar o plano B. Você para de negociar com o medo. Você se compromete totalmente, completamente, irrevogavelmente, com o resultado que deseja. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Sua mente para de procurar desculpas e começa a encontrar soluções. Portas se abrem, pessoas aparecem, recursos fluem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E o mundo sempre reflete a mudança interior. A maioria das pessoas nunca decide. Elas experimentam, elas testam, elas mantêm um pé dentro e outro fora. E é por isso que elas nunca conseguem avançar. Mas você é diferente. Você está lendo isso porque algo dentro de você sabe que existe mais. E esse saber é o seu sinal. É hora de decidir. Decida que você não aceitará mais a mediocridade. Decida que você treinará sua mente todos os dias. Decida que você se tornará a pessoa que atrai o sucesso, não por sorte, mas por planejamento. Deixe-me contar o que acontece quando você aplica essas regras. No início, nada parecerá diferente. O mundo exterior não muda da noite para o dia, mas algo dentro de você começa a mudar. Você começa a perceber seus pensamentos. Você começa a se flagrar quando recai em velhos padrões. Você começa a escolher de forma diferente. E essas pequenas escolhas, feitas consistentemente, começam a remodelar suas crenças. Suas crenças remodelam suas ações. Suas ações remodelam seus hábitos. E seus hábitos remodelam sua vida. É uma transformação silenciosa, mas é imparável. As pessoas ao seu redor começarão a notar. Elas não saberão o que mudou, mas sentirão. Você se portará de forma diferente, falará com mais segurança, se moverá com mais propósito. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora virão até você. Não porque você tenha sorte, mas porque você está preparado, porque você treinou sua mente para reconhecê-las, para aproveitá-las, para executá-las. Você começará a enxergar padrões que nunca viu antes. Conectará pontos que antes pareciam aleatórios. Perceberá que o universo sempre esteve respondendo a você, mas você estava sintonizado na frequência errada. Agora, você está alinhado. Agora, você está lúcido. E clareza é poder. Quando sua mente está lúcida, seu caminho se torna lúcido. Quando seu caminho está lúcido, suas ações se tornam eficazes. E quando suas ações são eficazes, seus resultados se tornam inevitáveis. Isso não é teoria, é a lei de causa e efeito. Foi assim que todos os grandes realizadores da história construíram suas vidas. Eles não esperaram por permissão. Eles não esperaram pelas condições perfeitas. Eles treinaram suas mentes e agiram. E o mundo agiu com eles. Você precisa entender que sua mente não é fixa. Ela é fluida, ela é treinável, ela está esperando por suas instruções. E a cada momento que você dedica a alimentá-la com os pensamentos certos, as imagens certas, as crenças certas, você está moldando seu futuro. Você está lançando as bases para tudo o que está por vir. E o que está por vir é maior do que tudo o que você já conheceu. O que está por vir é a vida que você sempre sentiu ser possível, mas nunca soube como alcançar. Não estava fora de alcance, estava desalinhada. E agora, você está se alinhando. Agora, você está despertando. Agora, você está se tornando. Haverá dias em que você duvidará, dias em que a velha voz retornará e sussurrará. Isso não está funcionando, você não está mudando. Você está perdendo seu tempo. E nesses momentos, você deve se lembrar disto. A semente não germina no dia em que é plantada. O músculo não cresce no dia em que é exercitado. Mas, abaixo da superfície, no invisível, o trabalho está sendo feito. As raízes estão se espalhando, as fibras estão se fortalecendo,
E um dia, sem aviso prévio, a transformação acontece. Não porque você teve sorte, mas porque você se manteve fiel, porque você não desistiu, porque você confiou no processo mesmo quando não conseguia ver o progresso. Essa é a marca de uma mente treinada. Ela não precisa de provas imediatas. Ela sabe que a consistência cria a inevitabilidade. Então você continua treinando. Você continua controlando seus pensamentos. Você continua preenchendo sua mente com visão. Você continua agindo mesmo quando não tem vontade. Você continua crescendo mesmo quando dói. Você continua focado quando o mundo tenta te distrair. Você continua se cercando de pessoas que te inspiram. Você continua celebrando as pequenas vitórias. E você continua decidindo todos os dias que você é o tipo de pessoa que vence. Não por talento, não por sorte, mas por disciplina, por comprometimento, por uma mente que foi treinada para atrair um sucesso estrondoso. Eis o que você nunca deve esquecer. O sucesso não é um destino, é um estado de ser. Não é algo a que se chega, é algo em que se transforma. E você se transforma no momento em que decide que seus pensamentos, suas crenças, seus padrões, não são mais negociáveis. No momento em que você para de deixar o mundo te programar e começa a se programar. No momento em que você percebe que tudo o que você precisa já está dentro de você esperando para ser ativado. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está atrasado demais. Você simplesmente não tem o treinamento necessário. E hoje isso muda. A vida que você deseja não está do outro lado da sorte. Está do outro lado da disciplina. Está do outro lado do foco. Está do outro lado de uma mente que foi deliberadamente, intencionalmente e consistentemente treinada para enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos, para enxergar crescimento onde outros veem fracasso, para enxergar possibilidades onde outros veem limites. E esse treinamento começa agora, não amanhã, não quando você se sentir pronto. Agora, neste momento, com o próximo pensamento que você escolher ter. Veja bem, a maioria das pessoas vive no piloto automático. Acordam e imediatamente checam o celular. Preenchem a mente com o caos do mundo antes mesmo de definirem o próprio dia. Reagem a e-mails, mensagens, às urgências alheias e quando finalmente respiram fundo, já se perderam. Dedicam sua energia mental, seu poder criativo, seu foco a tudo, menos a sua própria visão. E então se perguntam por que se sentem esgotadas, por que se sentem estagnadas, por que sentem que a vida está acontecendo com elas, em vez de para elas. Mas você não viverá mais assim. Você retomará suas manhãs, você retomará sua mente. Você começará cada dia decidindo quem você é e o que está construindo, não depois de checar o mundo antes, porque os primeiros pensamentos do dia definem o tom para tudo o que vem depois. E se você começar com intenção, com clareza, com poder, você seguirá o dia como um criador, não como um reator. Deixe-me contar o que acontece quando você se torna intencional com seus pensamentos. Você para de se impressionar com o que os outros têm e começa a se inspirar no que é possível para você. Você para de comparar seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Você para de medir seu valor pela validação externa e começa a medi-lo pelo alinhamento interno. Você se pergunta: estou crescendo? Estou caminhando em direção à minha visão? Estou me tornando a pessoa que eu disse que seria? E quando a resposta é sim mesmo, que o mundo ainda não tenha acompanhado, você se sente realizado. Porque o sucesso não está primeiro na conta bancária, está primeiro na identidade, está primeiro nos hábitos, está primeiro na mente. E uma vez que está fixado lá, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir isso. É por isso que você precisa se tornar um estudante da sua própria mente. Você precisa observar seus pensamentos como um cientista. Quando o medo vier, não fuja dele. Estude-o. Pergunte a si mesmo: de onde isso veio? É verdade? Está me servindo? E se a resposta for não, substitua-o. Você não luta contra o medo. Você não lhe dá espaço. Você simplesmente escolhe um pensamento diferente, um pensamento mais verdadeiro, um pensamento mais poderoso. E você o repete até que ele se torne mais forte que o medo. Este é o trabalho. Este é o treinamento. E não é fácil, especialmente no começo, porque sua mente vem repetindo os mesmos padrões há anos, as mesmas dúvidas, as mesmas preocupações, as mesmas histórias sobre por que você não pode,
por que você não deveria, porque não vai funcionar. Mas essas histórias não são fatos, são hábitos, e hábitos podem ser quebrados, podem ser substituídos, e serão no momento em que você decidir que não está mais disponível para essa narrativa. Entenda isto: cada pensamento que você tem está te aproximando do seu objetivo ou te afastando dele. Não existe meio termo. Cada palavra que você profere está construindo o seu futuro ou o destruindo. Cada ação que você toma está reforçando a identidade da pessoa que você quer se tornar ou a pessoa que você está tentando deixar para trás. Então você precisa se tornar consciente. Você precisa se conscientizar. Você precisa viver com um nível de intencionalidade que a maioria das pessoas jamais compreenderá. E tudo bem, porque a maioria das pessoas jamais viverá a vida que você vai viver. A maioria das pessoas jamais experimentará a liberdade, a abundância, a plenitude que você está buscando. Não porque elas não sejam capazes, mas porque elas não estão dispostas. Elas não estão dispostas a fazer o trabalho interior. Elas não estão dispostas a se capacitar a mente deles. Eles não estão dispostos a adiar a gratificação, a suportar o desconforto, a ficar sozinhos quando necessário. Mas você está, e essa disposição é a diferença entre aqueles que sonham e aqueles que constroem. Você também precisa treinar sua mente para esperar o sucesso, não apenas torcer por ele, mas esperá-lo. Há uma diferença. A esperança é passiva. A esperança diz: talvez aconteça. Mas a expectativa é ativa. A expectativa diz: já está feito, estou simplesmente caminhando em direção a isso. E quando você se move com esse nível de certeza, tudo muda. Você se apresenta de forma diferente. Você fala de forma diferente. Você toma decisões de forma diferente. Você não duvida de si mesmo. Você não espera por sinais. Você se torna o sinal. Você se torna a prova. E o universo, que está sempre ouvindo, sempre respondendo, começa a se reorganizar em torno da sua expectativa. Portas se abrem. As pessoas dizem sim. Recursos aparecem, não porque você forçou, mas porque você se alinhou com eles. Porque seu mundo interior finalmente correspondeu ao mundo exterior que você estava tentando criar. Agora deixe-me falar sobre os momentos em que parece que nada está funcionando. Quando você tem se esforçado, treinado sua mente, agido, e ainda assim os resultados não aparecem da maneira que você esperava. Nesses momentos, você não deve desistir. Você não deve recuar. Você não deve interpretar a demora como negação, porque o universo não opera no seu tempo. Ele opera no princípio da prontidão. E às vezes, a demora não é ainda não. É o universo construindo você, moldando você, preparando você para o que você pediu. Porque se você recebesse antes de estar pronto, você não seria capaz de segurar. Você não seria capaz de sustentar. Então o processo não está punindo você, o processo está protegendo você. Está fortalecendo você, está garantindo que quando a vitória chegar, você seja a versão de si mesmo que pode lidar com ela, que pode multiplicá-la, que pode administrá-la com sabedoria. É por isso que paciência e persistência devem ser parceiras na sua mente. Paciência sem persistência é passividade. Persistência sem paciência é desespero. Mas quando você combina as duas, quando persiste com calma e confiança, sabendo que cada ação está construindo algo por baixo da superfície, você se torna imparável. Você se torna o tipo de pessoa que não desiste após o primeiro não, o segundo fracasso, o 10º revés. Você se torna o tipo de pessoa que vê os obstáculos como informação, não como barreiras. Você se adapta, você se ajusta, você continua em frente. E essa energia, esse compromisso inabalável, envia uma mensagem a todos ao seu redor e ao próprio universo. Diz: eu não vou embora, eu não vou recuar, estou aqui para vencer e farei o que for preciso. Deixe-me dizer-lhe também isto: você perderá pessoas ao longo do caminho, não porque tenha feito algo errado, mas porque está mudando. E quando você muda, as pessoas que se sentiam confortáveis com a sua antiga versão se sentirão ameaçadas. Elas o questionarão, elas duvidarão de você, elas tentarão puxá-lo de volta para quem você era, porque o seu crescimento as lembra da própria estagnação, e é mais fácil apagar a sua luz do que acender a delas. Mas você não deve se diminuir para que os outros se sintam confortáveis. Você não deve se desculpar pela sua ambição.
Você não deve diminuir a sua visão para se encaixar em espaços que nunca foram feitos para você. Deixe-os ir. Abençoe-os. Agradeça-lhes pelo tempo que passaram na sua vida e siga em frente. Porque as pessoas que devem caminhar com você no seu próximo capítulo celebrarão o seu crescimento. Elas encorajarão a sua visão. Elas crescerão com você, não resistirão a você. E essas são as pessoas que valem a pena manter por perto. Existe também um poder silencioso na solidão que você precisa aprender a abraçar. Não a solidão em si, a solitude. O tempo que você passa sozinho, longe do barulho, longe, afastando-se das opiniões, longe das distrações. É aí que você encontrará sua maior clareza. É aí que sua mente se recalibra. É aí que você ouve o sussurro do seu verdadeiro eu, aquele que sabe do que você é capaz, aquele que não tem medo, aquele que estava esperando que você o ouvisse. Então não tema o silêncio. Não preencha cada momento com ruído. Dê a si mesmo espaço para pensar, espaço para sonhar, espaço para planejar. Porque nesse espaço você encontrará as respostas que tem buscado. Você encontrará a coragem que pensou ter perdido. Você encontrará a visão que o conduzirá à vida para a qual você nasceu. E à medida que você continua a treinar sua mente, à medida que continua a aplicar essas regras, você notará algo profundo. Você deixará de precisar de motivação externa. Você deixará de depender de vídeos, de citações, de outras pessoas para te motivar. Porque a chama estará dentro de você. Ela será autossustentável. Ela arderá não porque alguém a acendeu, mas porque você a alimentou todos os dias. Com os pensamentos certos, com as ações certas, com as decisões certas. E essa chama, uma vez que atinge uma certa intensidade, torna-se imparável. Ela queima a dúvida, queima o medo, queima todas as desculpas, todas as limitações, todas as mentiras que já te contaram sobre o que você poderia ou não se tornar. E o que resta é a verdade. A verdade de que você é capaz, a verdade de que você é digno, a verdade de que você foi feito para a grandeza, e a única coisa que separa você dessa grandeza é a qualidade dos seus pensamentos. Então deixe-me perguntar, no que você está pensando agora? Que história você está contando a si mesmo sobre a sua vida? É uma história de carência, de limitação, de luta? Ou é uma história de possibilidade, de poder, de vitória? Porque qualquer que seja a história que você esteja contando, você também está vivendo. E se você não gosta da história, você tem o poder de mudar. Lá, agora mesmo, neste momento. Você não precisa da permissão de ninguém. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você simplesmente precisa decidir que a velha história acabou e que a nova começa hoje. E então você deve viver em sintonia com essa nova história. Você deve pensar os pensamentos dessa pessoa. Você deve agir como essa pessoa. Você deve falar com a confiança dessa pessoa. E com o tempo, a história se torna realidade. Não porque você a fingiu, mas porque você se tornou ela. Esta é a verdade suprema. Você se torna aquilo em que pensa na maior parte do tempo. Não às vezes na maior parte do tempo. Portanto, se você está constantemente pensando em seus problemas, terá mais problemas. Se você está constantemente pensando no que não tem, continuará sem ter. Mas se você mudar o foco, se treinar sua mente para se concentrar em seus objetivos, em seu crescimento, na vida que está criando, começará a haver evidências dessa vida em todos os lugares. Você atrairá as pessoas, as oportunidades, os recursos que correspondem a essa frequência, porque semelhante atrai semelhante. Sucesso atrai sucesso. E uma mente treinada para a vitória sempre encontrará um jeito de vencer. Agora, ao chegarmos ao fim desta jornada, quero que você sinta o peso do que agora sabe. Você não é a mesma pessoa que começou a ouvir. Algo mudou. Talvez seja pequeno, talvez seja sutil, mas é real. Você recebeu as ferramentas, você recebeu as regras, você foi lembrado do poder que reside dentro de você. E agora a questão é, o que você fará com isso? Deixará este momento se dissipar como todos os outros? Um lampejo fugaz de inspiração que se dissolve em distração? Ou permitirá que este seja o momento que você olhará para trás e dirá: foi ali que tudo mudou, foi ali que eu decidi, foi ali que eu parei de esperar e comecei a me tornar. Você não precisa de mais nada, informação. Você precisa de mais aplicação.
Você não precisa de outra estratégia. Você precisa executar a que já tem. Você não precisa esperar pela confiança. Você precisa agir e a confiança virá. A hora é agora. Não porque eu disse, mas porque você sente. Você sabe, lá no fundo por baixo do ruído, por baixo do medo. Você sabe que nasceu para mais. E a única maneira de honrar esse saber é se movimentar, treinar sua mente, aplicar essas regras, tornar-se a pessoa que não apenas atrai o sucesso, mas o comanda. Seus pensamentos são a causa. Sua vida é o efeito. Escolha-os com sabedoria. Deixe-me ser bem claro sobre o que acontece a seguir. A maioria das pessoas ouvirá estas palavras e sentirá algo se agitar dentro delas. Elas as sentirão, concordarão, dirão, sim, era isso que eu precisava ouvir. E então fecharão este capítulo e retornarão aos mesmos pensamentos, aos mesmos hábitos, à mesma vida que sempre conheceram. Não porque não acreditem,